Esta é a nossa comunhão em Maryland, na região de Washington, D.C. This is our fellowship in the region of Maryland in Washington, D.C. Eu vou falar em português porque está sendo transmitida essa comunhão para toda a terra. I am going to speak in Portuguese because this message is being broadcasted to the entire globe. Eu gostaria de tentar falar em espanhol, mas por causa do público que está recebendo essa mensagem, vou falar em português um pouco mais lento para vocês entenderem melhor. I wish to speak in Spanish because of the audience, but because of the broadcast, I'm going to speak in Portuguese, and I will speak slowly so that you can understand. Em 2020, Deus nos deu uma palavra em Salmo 110. In the year of 2020, the Lord gave us a word in Psalms 110. Que diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. That says as follows. The Lord said to my Lord, sit at my right hand. E até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Till I make your enemies your footstool. Esse primeiro versículo refere-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, veio à terra conforme a vontade do Pai. This first verse refers that our Lord Jesus Christ came to the earth according to the will of the Father. Ele é a palavra que se tornou carne He is the Word that became flesh. e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. And he dwelt on this earth full of grace and reality. E ele, aqui na terra, cumpriu o seu ministério. And he fulfilled his ministry here on this earth. E finalmente ele foi morto na cruz como o Cordeiro da Páscoa. And finally he was slain here on earth on the cross as the Passover lamb. Aqui na terra ele não foi muito bem recebido. And here on earth he wasn't well received. Ele veio para o que era seus e os He seus não o receberam. came to those that were his, but his people did not receive him. Ele foi muito mal compreendido, injuriado, difamado e, por fim, traído e morto na cruz. He was not understood, he was defamed, and finally he was betrayed until the death of the cross. E na morte derramou seu sangue, realizando a eterna redenção por toda a humanidade. And on his death, he died on the cross and realized the redemption for all humanity. Abriu uma porta para a salvação do homem que havia perdido o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden. And he opened a door for humanity that had lost the path to the tree of life. Desde que a serpente enganou Eva, o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. Since the serpent deceived Eve, sin came into man and therefore death reigned. Pelo pecado, a morte também entrou no mundo e a morte passou para todos os homens. And through sin, death came in and also reigned in the world, and through that, sin and death came to all humanity. Assim, todos pecaram. And in that way, everybody sinned. Romanos 3 fala, não há um justo, nem sequer um. Romans chapter 3 says, there is no righteous man, not even one. Todos carecem da glória de Deus. All are lacking and have come short of the glory of God. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus.
And then this man that was created in the likeness and according to the image of the Lord. Como eu disse ontem em Nova York, o homem é a única criatura que foi criado pelo sopro do Deus eterno. As I mentioned yesterday, man in humankind was the only one created in the image and likeness of the Lord. E o fôlego de vida que Deus soprou no homem formou o espírito do homem dentro dele. And the breath of life that God breathed into man formed the human spirit inside of him. O homem é a única criatura que tem o espírito humano capaz de se conectar com Deus. And man is the only creature that has the capacity to connect with God. A conexão com Deus é para receber a palavra de Deus. And this connection with God is to receive God's word. O homem, então, conectado com Deus, recebendo a palavra de Deus, receberia a vida de Deus ao nele crer. Man then, with the capacity to connect with God and connected with God, would have the capacity to believe in Him. Homem, então, passaria a ser governado pela vida de Deus, governado pela palavra de Deus, isto é, governado por Deus. Man then would have the capacity to receive God and be governed by the Word and thus be governed by God. Por isso ele plantou no jardim do Éden a árvore da vida. And this is why He planted on the Garden of Eden the tree of life. Mas antes do homem escolher e comer da árvore da vida, a serpente já enganou a Eva. However, before man was able to eat of the tree of life, the serpent came in and deceived Eve. Em lugar do homem receber a vida de Deus e viver por Deus, o homem foi contaminado pelo pecado e pela morte. And instead of man receiving God's eternal life, he was actually contaminated with sin and death. Uma vez pecado ter contaminado o homem, ao homem foi proibido de ter acesso à árvore da vida. And once sin had contaminated man, the access to the eternal life and the tree of life was barred for man. O caminho para a árvore da vida foi fechado e vigiado por querubins e uma espada flamejante. And this path to the tree of life was actually prohibited to man and was guarded by an angel with a flaming sword. Que representam a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. Which are a symbol of God's holiness, righteousness, and glory. Em outras palavras, o homem só voltaria a ter acesso à árvore da vida se atendesse às exigências da justiça de Deus, da santidade de Deus e da glória de Deus. In other words, man could only return to the tree of life if he would fulfill the requirements of God's righteousness, holiness, and glory. Mas o homem pecador não tem a mínima condição de atender essas condições. But the sinful man has no capacity or condition to fulfill any of these requirements. Porque em Hebreus ali fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Because in Hebrews it is clearly stated that without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. E o homem pecador não tem condições então de derramar o seu sangue, senão estaria acabado. And a sinful man has no capacity or a way to shed his blood because then he would perish. Por isso Deus providenciou a redenção, a salvação para o homem, enviando seu próprio filho aqui na terra. And that is why God provided a salvation to man by sending his own son to the earth. Nosso Senhor Jesus foi enviado por Deus Pai aqui na terra para ser como Cordeiro de Deus e morrer para a nossa salvação. Amen. And our Lord Jesus was sent to the earth by the Father as our Passover lamb to die for us and be our sacrifice. Na cruz ele derramou seu sangue para o nosso perdão de pecados. And on the cross he shed his blood for us for the forgiveness of our sins. Assim todo aquele que nele crescem
receberia o perdão dos pecados e receberia a vida eterna. And in that way, anybody that would believe in him would receive forgiveness of sins and receive eternal life. Então Deus, depois da sua morte, Deus não o deixou na morte. But God, after his death, after Christ's death, he did not leave him in the death. Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. God resurrected him from the dead. Aí eu vou para o livro de Efésios, capítulo 1. And I'm going to then move ahead to the book of Ephesians, chapter 1. Efésios 1, versículo. Aqui diz, versículo 19. Ephesians chapter 1, verse 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe? Segundo a eficácia da força do seu poder. According to the working of his mighty power. Deus é extremamente poderoso. God is extremely powerful. Não há nada que ele não possa fazer. There is nothing that he cannot do. A grandeza do poder dele hoje vem pela nossa fé. Amen. The extreme power of our Lord comes through our faith. Ou melhor, a nossa fé aciona esse grande poder. Or even better, and better said, our faith brings into action the power of God. Porque aqui diz qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Because here it says, and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe. Se você não crê, esse poder não é exercido. If you do not believe, that power doesn't get exercised. E crê em quê? But believe in what? Um cristão precisa entender que a fé vem pela palavra de Deus. A believer needs to understand that the power comes by faith. Infelizmente, o cristão não entende realmente o que é usar a sua fé. Unfortunately, Christians do not understand correctly what does it mean to use their faith. Tem gente que fala, né, eu tenho fé que Deus vai me curar, eu não vou tomar remédio nenhum. There's people that say, I have faith that God is going to heal me, so I'm not going to take any medicine. Eu tenho fé de que vou casar com aquela moça. I have faith that I am going to marry such a girl. Eu tenho fé que vou entrar em determinada escola. I have faith that I'm going to enter in a certain school. Não, essa não é a fé que é descrita na Bíblia. No, that is not the faith that the Bible is referring to. A fé só vem quando Deus fala com você. Faith only comes when God speaks to you. Se Deus fala com você, aí é a hora de você exercitar a fé na palavra. If God speaks to you, then that's the moment when you need to exercise your faith to believe in that word. A sua fé sem a palavra de Deus é um suicídio, é uma loucura. Your faith without God's word, it's suicidal, it's craziness. Você vai dizer, Pedro, você está exagerando. You may say, Brother Pedro, you're exaggerating. Você já leu Romanos 10, versículo 17? But I ask you, have you read Romans chapter 10, verse 17? Como diz? How does it say? E assim, a fé vem pelo ouvir. A palavra pregação aqui no original é ouvir. So then faith comes by hearing. In Portuguese it says by preaching, but here the word is hearing. Em inglês a versão está correta, é hearing, ouvir. In English the version is correct. It's hearing, Então listening. a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo.
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Como você pode crer se você não ouviu uma palavra de Cristo? How can you believe if you haven't heard a word of Christ? Então, crer é em cima do que Deus fala com você. So believing, it's got to be on top or upon what God has spoken to you. É crer na palavra de Deus. It is to believe in the word of God. Voltando então lá para Efésios capítulo 1, a fé, a suprema grandeza do poder de Deus é para com os que creem. So going back to Ephesians chapter 1, this great and exceeding greatness of his power is toward those who believe. O Espírito de Deus tem essa grandeza do poder. And the Spirit of God has that greatness of the power. Ele está pronto para exercer esse grande poder. And he is ready to exercise this great power. Mas ele depende de Deus falar com você. But he depends on God speaking with you. E você crê na palavra de Deus. And that you would believe in that speaking. Aí quando você crê na palavra de Deus, a palavra que Deus falou com você vira uma voz de comando. And so when you believe in that word that God spoke to you becomes a voice of command. Que comanda o Espírito agir. That commands the Spirit to act. Aí o poder vem. And then the power comes. Amen, Lord Jesus. Guarda um pouco isso, nós vamos voltar para isso. So keep that in mind. We're going to come back to that. Vamos continuar versículo 20. Let's continue on verse 20. Esse grande poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. This great power which he utilized worked in Christ Jesus when he was raised from the dead. Quer dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Deus não o deixou na morte. Deus, com seu grande poder, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. So in other words, Christ died for us and he was placed in the death, but he was not left there. With this great power, God raised him from the dead. E ainda com esse grande poder, Deus o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. And with this great power, God raised him and seated him at his right hand in the heavenly places. Esse grande poder não só ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, mas ele o ascendeu, o fez subir até o ponto mais alto do universo, sentar-se à direita de Deus. So this great power not only raised him from the dead, but raised him to the highest place, sitting him at the right hand of God in the heavens. Nas regiões celestiais. In the heavenly regions. Onde ficam essas regiões celestiais? Where are these heavenly regions? Versículo 21 descreve. Then verse 21 describes these regions. É acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de qualquer outro nome que se possa referir. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. Não tem mais ninguém acima de Cristo. There is nothing or no one else above Christ. Não há nenhuma autoridade acima dele. There is no other authority above Christ. Ele é a autoridade máxima sobre todas as coisas. He is the maximum authority above all things. É por isso que em Mateus 28, versículo 18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada, And this nos is why céus e na terra. And this is why in Matthew chapter 28 verse 18 the Lord says, all authority has been given to me in heavens and earth. Por isso ele disse para a sua igreja: ide, portanto, fazeis discípulos a todas as nações. And this is why he said to his disciples, go therefore and make disciples throughout all the nations. Porque ele já foi colocado lá em cima, acima de toda qualquer outra autoridade ou poder. Because he was placed already as the highest authority, well above all power and might.
Agora vamos voltar para Salmo 110. But now let's go back to Psalms 110. É nesse estágio que Salmo 110 foi escrito. It is at this stage that Psalms 110 was written. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, The Lord said to my Lord, sit at my right hand, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. till I make your enemies your footstool. Um mês e meio atrás eu estava conversando com um parente meu que hoje, né, se tornou um cristão. About a month and a half ago, I was speaking to a relative of mine who about a couple months ago became Christian. E eu estava dizendo para essa pessoa de que Cristo ele já foi exaltado por Deus, assentado à direita de Deus acima de todas as coisas. And I was telling him that Christ was already raised and exalted above all things and placed above everything. Assim como todo cristão diria, essa pessoa me disse que já se tornou cristã, sim, Cristo hoje está acima de todas as coisas. And in the same way that any Christian would respond, since he had just become a Christian, he responded, yes, Christ is above all things. Todos os cristãos têm um pouco de conhecimento da Bíblia, sabe disso, e se alegram com isso que Cristo está já acima de todas as coisas. However much or however little knowledge one may have about God's revelation, everybody would exalt about the fact that Christ is above all things. Mas eu disse para essa pessoa, o problema não está resolvido. But I told this relative, the problem is not been resolved. Cristo está acima de todas as coisas, mas nem todas as coisas estão sujeitas a Ele. So Christ is above all things, but not all things are subjected to Christ. Por isso, Deus, o Pai, promete ao seu Filho: assenta-te à minha direita, espera que eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. And that's why the Father promises the Son, wait, sit there, because until I am going to put all your enemies as your footstool. E espero que vocês tenham entendido. Pelo fato de Cristo estar assentado à direita de Deus, o problema não está resolvido. I hope you have understood that the fact that the Lord Jesus is seated at the highest place in this universe, the problem has not yet been resolved. Os nossos adolescentes sabem, espero daqui de Washington também saibam, né? Qual é a vontade de Deus? Our teenagers know, and I hope our teenagers here in Washington also know, what is God's will? Aí. Ele sabe. Therefore, he knows to make Christ be head above all, to make Christ head over all things. O mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas. The mystery of God's will is to make Christ head over all things. Se você duvida, eu vou ler o que adolescente já sabe. Efésios, voltando lá para Efésios 1, 9 e 10. If you have doubts about it, I am going to read the Bible, what our teen brother just spoke to us. Versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed to himself. Então, qual é a vontade de Deus, afinal de contas? É um mistério. So what is God's will at the end? It is a mystery. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos não sabem. Não sabe. And unfortunately, the great and vast majority of Christians do not know this. Se você perguntar para um cristão qual é a vontade de Deus, ele vai responder: a vontade de Deus para mim talvez seja, né, ter essa profissão, casar com essa moça ou assumir essa carreira.
If you speak or ask a Christian about God's will, they may say, "Oh, God's will is for me to have such a provision or obtain such a promotion or even marry so and so." Não, a vontade de Deus é uma só, But no, that is not God's will. God's will is just one thing, que é um mistério, which is a mystery. mas hoje foi revelada essa vontade por meio dos seus apóstolos e profetas. But this mystery was revealed to us today through his prophets and apostles. Então, que vontade é essa? Versículo 10 responde. So what will is this referring to? Verse 10 responds É de fazer convergir em Cristo. that it is to gather together in Christ. Na versão em português, infelizmente, não deixa muito claro. Aqui fala em convergir em Cristo, que a palavra original tem um sentido de encabeçar. In Portuguese, however, it does not convey the meaning well, but in other translations, it has the meaning of headed or heading up. Então, Deus quer encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. God wants to make Christ head over all things, both in heavens and on earth. E Ele vai fazer durante quanto tempo? And he's going to do this during what time or throughout what time? Enquanto durar o tempo, Deus quer fazer essa vontade acontecer. So while time exists, God wants to make his will happen. Quando Cristo encabeçar sobre todas as coisas, não haverá mais necessidade do tempo. And so when Christ becomes the head over all things, there is not going to be any more need for time. Virá então a eternidade. And then eternity will come. Por isso, hoje ainda meu relógio funciona. And this Tic-tac, is why tic-tac, still my tic-tac. watch functions. Tick tock, tick tock. Cada segundo está passando. Every second is going on. E cada segundo aqui não volta mais. And each second doesn't come back. Então, o tempo existe para Deus encabeçar Cristo sobre todas as coisas. So time exists so that God would make Christ head over all things. Então, a vontade de Deus vai ter que acontecer até o final do tempo. So then God's will is going to have to come true until the end of times. Então Deus, voltando para Salmo 110, versículo 1, Deus disse para o seu filho: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. So coming back to Psalms 110, the Father said to the Son, sit at my right hand until I put all your enemies as your footstool. E como Deus Pai irá fazer isso? And how is it that God the Father is going to do this? Ele conta com a ajuda da igreja. Then he counts with the help of the church. Por isso a igreja é chamada de sua auxiliadora. And this is why the church is called his helper. Lembre-se quando Deus criou Adão, disse-lhe: não é bom o homem estar só, eu vou fazer-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Remember when God created Eve from Adam, he said, I am going to make him a counterpart as a helper. Na verdade, Deus estava servindo a Cristo e a igreja como auxiliadora de Cristo. And really the Lord was speaking about Christ and the church as his helper. Então, Cristo já está sentado lá no terceiro céu com Deus. So Christ is already seated in the third heavens with God. A igreja ainda está aqui na terra. The church is still here on earth. E Deus, então, conta com a igreja que está aqui na terra para colocar todos os inimigos de Deus, de Cristo, debaixo dos seus pés. And then God counts with the church to put all of Christ's enemy under the headship of Christ. Mas, infelizmente, a igreja, na sua totalidade, como um todo, a grande maioria está distraída. Unfortunately, the church as a whole, the vast majority is distracted. Poucos conhecem a vontade de Deus.
Only very few understand and know God's will. A grande maioria vivem como os homens do mundo. The great majority lives on this earth as any other man. E a parte piedosa da igreja também não tem a sensibilidade de saber o que Deus realmente quer. And even those more committed do not have the sensitivity to understand what God desires. Então Deus precisa de Sião. So then God needs of Zion. Que é Sião? What is Zion? Sião é onde está a fortaleza de Davi. Zion is where the fortress of David exists. Jerusalém representa toda a igreja. Jerusalem represents the entire church. Mas Sião representa a parte de Jerusalém que defende o reino de Davi. But Zion represents the part of Jerusalem that defends David's kingdom. É a fortaleza de Sião que defende a casa de Davi. It is the fortress of Zion that defends the house of David. Deus hoje tem muitos membros na sua igreja, So today God has many members in his church. como do tamanho de Jerusalém. Like if it were the size of Jerusalem. Mas Deus conta com Sião. But God counts with Zion. Aqueles que têm a visão de que Cristo precisa encabeçar sobre todas as coisas. Those that have the vision that Christ needs to be the head over all things. É por isso que Deus te chamou aqui. And this is why God is calling you today. Você está aqui porque Deus te chama para fazer parte de Sião. You are here because God has called you to be part of Zion. Deus quer fazer de você um que luta pelo seu reino. God wants to make of you one that fights for the kingdom. Não distraído como todos os outros. Not distracted as many others. Vivendo pela sua sobrevivência, lutando pelo seu sustento, sua prosperidade. Just fighting and living fighting for sustenance and for his day to day. Mas Deus chama você como chamou Abraão. But God is calling you just the same way he called Abraham. Enquanto todos na sua geração se preocupavam em adorar ídolos pela sua própria prosperidade. While all the people in Abraham's time would be idol worshippers looking for their own prosperity. Somente Abraão buscava o Deus verdadeiro. Only Abraham was seeking for the only and true God. Buscava o reino de Deus. He was seeking the kingdom of God. Buscava o interesse de Deus. He was seeking for God's interests. Ele não viveu pelo seu próprio interesse. He was not living for his own interests. Ele não tinha apego material como nós mostramos na mensagem ontem à noite. He was not attached to anything material as we saw yesterday night. Ele recebeu uma promessa que Deus lhe daria a terra de Canaã. He received the promise that God would give him as an inheritance the land of Canaan. Mas ele peregrinou na terra prometida como estrangeiro e peregrinos. But he went about the land as an stranger or a pilgrim. Viveu toda a sua vida como estrangeiros em tendas. He lived his entire life as a pilgrim in tents. Hebreus capítulo 11 fala que Deus não lhe deu nem um palmo de terra. And in the Bible it shows us in Hebrews that God didn't give him even an inch of land. Porque ele buscava uma pátria celestial. Because he was seeking for a heavenly nation. Nós somos como Abraãos de hoje. And we are like the Abrahams of today. Não estamos aqui lutando por um pedaço de terra material. We're not here fighting for a small piece of land on this earth. Nem um apego pela riqueza, por um patrimônio ou algum bem. And we're not here fighting for any good or any piece of land on this earth. Pelo contrário, nós nos desgastamos pela vontade de Deus. On the contrary, we're here giving our very best for God's will. E o Senhor precisa de Sião
para colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. And the Lord needs of Zion to put all things under the feet of Christ. Versículo 2 de Salmo 110 mostra como Deus fará com que Cristo encabece sobre todas as coisas. And verse 2 shows us how God will make Christ be head over all things. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. The Lord shall send from Zion the rod of your strength out of Zion. Vocês sabem que o cetro de um rei, ele tem autoridade. You know that the rod of a king has authority. Ele só levantar um cetro pode indicar morte ou vida de alguém. The raising of the rod of a king might signify both death or life for a person. Então, o cetro representa autoridade e poder. So the rod signifies authority and power. Quando Cristo vai receber o cetro do seu poder? When is he going to receive the rod of his power? Deus vai enviar de Sião. God is going to send this rod from Zion. Sião é vocês, são vocês. Zion is you. Vocês que estão dispostos a serem primeiramente encabeçados por Cristo. You who are firstly willing to be headed up by Christ. E dizendo, domina entre os teus inimigos. And the Lord here saying, ruling in the midst of your Então, com enemies. base em Sião, Cristo tem domínio sobre os seus inimigos. With Zion as a foundation, Christ has then the power to rule over his enemies. No entanto, a história da igreja já está quase chegando a 2000 anos. However, the church's history is almost completing 2,000 years. E onde está essa situação? And where can you see this situation? Vemos tanta confusão na história da igreja, We see so much confusion in the history of the church. tanta degradação, So much degradation. tanta luta pelo poder. How much strife for power. Onde está o cumprimento disso? Where is the fulfillment of this prophecy? Estamos no tempo final. We are in the end of times. Não tenho tempo de dizer hoje, mas você pode ler em Mateus 20, I don't have the time to explain this today, but you can read in Matthew chapter 20. aquela mensagem que foi dada em Expo Cristã em São Paulo, fala muito claramente sobre isso. The message spoken at the expo, the Christian Expo in São Paulo, Brazil, Os trabalhadores da última hora. which clearly explains about the workers of the last hour. A história da igreja tem a duração de 12 horas como uma jornada de trabalho. The story of the church has the duration of 12 hours as the entire time. De 3 em 3 horas, Deus manda seus trabalhadores para a vinha para produzir o reino de Deus. And from 3 to 3 hours, God has sent his workers to work in God's vine. E quando chega na 9ª hora, Deus manda o último grupo de trabalhadores para terminar na hora 12ª, hora 12ª. And when it's the 9th hour, God sends the last group of people to work in the vine to finish at the 12th hour. E nós já estamos na última hora. And then we are at the last hour. Mas ainda não aconteceu essa promessa que o Pai deu ao Filho. But this still hasn't happened. This promise that God the Father promised the Son. Então, na última hora, o Senhor chama emergencialmente um grupo extra. So, at the last hour, given this situation, the Father calls as an emergency an extra group. Deus está chamando vocês. And God is calling you.
Não os trabalhadores convencionais de 3 em 3 horas. Not the conventional workers that came every 3 hours. Na última hora, Deus não precisa, Deus não depende mais daqueles que têm alguma educação religiosa formal. In the last hour, God cannot and does not depend on those that have a formal religious education. Deus chama vocês que amam Sião. God calls you, those who love Zion. Em outras palavras, Deus chama você que ama o reino de Deus. In other words, God is calling you who love God's kingdom. Você está disposto a lutar pelo reino de Deus. You who are willing to fight for God's kingdom. Como Apocalipse 12 fala, mesmo em face da morte, não amamos a nossa própria vida. And like Revelation chapter 12 says, we do not love our own life. Assim como Paulo, na sua partida em 2 Timóteo 4, 6 a 8, diz: Just like Paul, in his departure, he was saying in 2 Timothy chapter 4. Eu vou só ler o último versículo que diz assim: já a coroa da justiça me está reservada. And I'm only going to cite the last verse that says, now the crown of righteousness has been reserved for me. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. But not only to me, but also to all of those who love his appearing. Quem são os trabalhadores da última hora? Who are the workers of the last hour? Deus não exige uma educação formal na teologia. God is not asking for a formal religious education. Deus não exige que você seja formado em alguma escola de pastor. God is not asking or making a requirement for you to become or have a formal religious theological pastoral education. Deus procura coração que luta pelo seu reino. What God is looking for is a heart that fights for his kingdom. Qualquer que tem coração de lutar pelo reino e que ama a sua vinda. Doesn't matter who, it's just whoever has a heart that fights for his second coming. É com esse pesado encargo que nós estamos passando aqui em Washington. And it is with this heavy burden that we're coming here through Washington. Chamando mais pessoas para agregar nessa luta. It's by calling more people to join this fight. Vamos terminar no versículo 3, vai ficar ainda mais claro para você. We're going to end up on verse 3 and it's going to become even more clear. E nesse último momento nós chamamos, a Bíblia aqui chama o momento da aurora. In this last moment, the Bible calls it the dawn. Sabe o que é aurora? Aurora não é só um nome bonito para se dar para sua filha, né? Aurora. Do you know what the dawn means? It's not just a beautiful name in Spanish or Portuguese that you give to your daughter. Aurora é o amanhecer. The dawn is the raising up of the sun. Todos os cristãos que amam o Senhor, a vinda do Senhor, aguarda o amanhecer. All Christians that love the Lord's second coming, they are yearning for this rising up of the sun. O amanhecer vai trazer a segunda vinda de Cristo. The dawn or the rising up of the sun is going to bring forth the second coming of the Lord. Mas o início do amanhecer é pouco perceptível. But the beginning of the dawn, it's not noticeable to our eyes. A maioria dos cristãos não percebe. Most Christians don't realize it. E como nós percebemos? But how do we know it? Pela palavra, Through the word, pela profecia. through the prophecy. Se Deus nos dá uma profecia, nós percebemos a aurora começou. If God gives us a prophecy, we can realize the dawn has begun. Essa aurora começa nessa última hora. And the dawn starts at the very last hour.
E nós percebemos que a aurora está chegando em 2020, quando o Senhor nos falou sobre esses 3 versículos. And we realized that the dawn was starting or coming when the Lord gave us in 2020 these verses. Que sinais tem quando chega o início da aurora? What signs do we have when the beginning of the dawn is starting? Não inventa nada, vamos ler o versículo. You don't have to invent or recreate anything. Let's Primeiro- just read the verse. Primeiro sinal, o povo de Deus se apresenta voluntariamente para essa luta. The first sign is that his people will present themselves voluntarily. Que luta? For what fight? A luta pelo reino. It's the fight for his kingdom. A luta pelo encabeçamento de Cristo. It's the fight for the heading up of Christ. Isso aconteceu depois que Deus nos deu essa profecia em 2020. And that started after God gave us this prophecy in 2020. Os líderes das igrejas passaram a acordar. The leaders of the churches started to wake up. Nós não podemos viver naqueles dias que antecederam ao dilúvio. We cannot live in the days that came before the flood. Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam esse casamento como se nada fosse acontecer. Men ate, dined, and they would marry or give themselves in marriage as nothing was happening. Só se deram conta quando veio o dilúvio. They just realized that something was happening when the flood came. Já era tarde. But at that time it was too late. E Mateus nos fala que assim também será a vinda do Filho do Homem. And then Matthew tells us that the same way would be in the days of the second coming Então, of the quando Lord. chega a aurora, estamos próximos desse tempo. So when the dawn comes, that's a sign that we are near that time. Não é mais a hora de cada um ainda se preocupar no seu apego material, nas suas próprias coisas. This is not the time for us to be worried about our material things or be worried about things that we are clinging to. É a hora da gente lutar pelo reino. This is the time for us to fight for the kingdom. Por isso, logo em seguida, Mateus 24 descreve: 2 estarão no campo trabalhando, mas um será tomado, outro deixado. And this is why right after that the Lord speaks about the 2 that are in the field working, and one will be taken and one will be left out. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. And 2 are working at the mill. One is going to be taken and the other one is going to be left out. Note-se, cada um estará fazendo tarefa normal. Realize that all of them are doing just daily work. Deus não quer nos fazer isolar-se para um lugar e esperar a volta do Senhor, não. God is not asking us to isolate ourselves in a confined place to wait for the Lord's coming. É no nosso trabalho normal, do dia a dia. It's in our daily work, in our day-to-day life. Mas a nossa vida é diferente dos outros. But our life is different from others. Eu trabalho como todos os outros, I work like everybody else, mas eu luto pelo reino. but I fight for the kingdom. Eu aguardo pela vinda do Senhor. I expect and I'm hoping for the second coming of the Lord. Quem luta pelo reino do Senhor pode ser arrebatado na proximidade da volta do Senhor. Whoever fights for the kingdom will be raptured in the proximity of the Lord's second coming. Deixe-me terminar o versículo 3 de Salmo 110. So then allow me to finish verse 3 in Psalms 110. Então, o povo de Deus que a igreja acordou se apresenta voluntariamente para essa luta. So the people of God, who is the church, presented themselves voluntarily for this fight. No dia do teu poder. In the day of your power. Deus começou a nos dar poder. God started to give us power. Eu disse agora há pouco que o poder do Espírito vem quando nós cremos na palavra de Deus. I said recently that the power of God comes when we believe in the word of God. Eu falei que ia retomar isso, And I certo? told you that I was going to come back to this. Então o povo agora
crê na palavra de Deus. So now the people believe in the word of the Lord. A imersão, puxando aqui, ó, a imersão que nós fazemos, The immersion that we do, nós fazemos com que a palavra que Deus fala conosco, ela seja inculcada em nosso coração. we make so that the word that God speaks to us would be inculcated in our hearts. E nessa palavra está o poder de Deus se o homem crê. And in this word, God's power abides if man believes. Por isso que quando alguém fala, posso orar por você? And this is why when someone says, may I pray for you? Quando um dos nossos missionários não usa a sua própria palavra, mas a palavra de Deus, When one of our missionaries doesn't use their own words but the word of God, que ele crê that he believes, e que a pessoa que recebe também crê, and that the person that receives it also believes, essa palavra se torna especial. that word becomes special. Essa palavra é poder, That word becomes power, opera em nós. and it becomes operating in us. Vocês se lembram de 1 Tessalonicense 2:13? Do you remember 1 Thessalonians chapter 2 verse 13? Eu vou falar de cor. I'm going to speak it by memory. Espero que ele consiga traduzir, tá? I hope that he's able to translate it. Paulo fala assim, Paul says as this. outra razão ainda tenho, né, Another para incessantemente dar graças a Deus por vós. then yet I have another reason to unceasingly give thanks to God on your behalf. A palavra, como é que é? Porque tendo recebido a palavra de Deus, é isso? Não, peraí. Vamos ler. It's Agora better to até read eu it. fiquei nervoso aqui. Vai. Even I became nervous here. 1 Tessalonicenses 2:13. Vamos lá. 1 Thessalonians 2:13. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Dois 2:13, né? 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que For this reason we also thank God without ceasing, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, because when you received the word of God which you heard from us, eles receberam a palavra de quem? Que ouviram a palavra de quem? who did Ouviram they a palavra, hear the word from? a palavra de Paulo. They heard the word of Paul. Aí Paulo fala assim, que é de Deus. And then Paul says, who is, or this word which is of God. A palavra saiu da boca de um homem, The word came out of the mouth of a man, mas essa palavra é de Deus. but this word is of God. Acolhestes não como palavra de homens, Says you welcomed it not as the word of man, e sim como em verdade é a palavra de Deus. but as it is in truth the word of God. Presta bem atenção. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Amen. Which also effectively works in you who believe. Quando sai da boca de Deus uma palavra, se você crê, essa palavra tem poder. When the word comes out of God's mouth and you believe in it, that word then carries out power. E a palavra produz e a palavra opera. And then this word produces and it operates, Mas só em quem crê. but only on those who believe. Eu preciso terminar. I need to Voltar para finish. Salmo 110. So let's go back to Psalms 110. Apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Your Vers- people shall present themselves to you as volunteers in the day of your power.
com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. In the beauties of holiness from the womb of the morning, you have the dew of your youth. A versão em português aqui que eu li agora não explica tão melhor. Eu tenho uma outra versão em português, King James atualizada. The version here in Portuguese that I have currently doesn't explain it well, but I prefer another version, which is the New King James Em português. renewed in Portuguese. Diz assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. It says as follows: Your people shall present themselves in the day of your power generously. Nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho. In the holy mountains, in a great number, as the drops of the dew. No seio da aurora, In the beginning of the dew, tu terás teus exércitos de jovens santos. you will have your armies of holy young people. Em outras palavras, vou explicar agora para tentar encurtar um pouco a história. In other words, I'm going to explain so that I can shorten the story. Nesse momento, que é a última hora, a igreja acorda. In the very last moment, the very last hour, the church wakes up. E só que a igreja precisa de ajuda. But the church needs help. A igreja ainda precisa de uma energia especial. The church needs a certain special type of energy. Então o pai promete ao filho: eu vou te dar um exército de jovens santos. And so the father promises the son, I'm going to give you a holy army of young people. Mas esse exército só vai chegar quando chegar orvalho. But these armies only going to come when the dew appears. Orvalho só vem de manhã, bem de madrugada, certo? So the drops of the dew only come at the very beginning of the morning. Aí começa a cair como gotas de orvalho. And then it starts coming as drops of dew. Em toda a Bíblia, quando fala de gota de orvalho, é sempre a bênção que vem do céu. In the entire Bible, whenever it refers to the dew or drops of dew, it's referring to the blessing that comes from heaven. Porque nenhum homem consegue fabricar orvalho. Because there is no man that can fabricate or manufacture the drops of the dew. Orvalho é necessariamente a bênção de Deus. So the drops of the dew are necessarily the blessing of God. Então, a partir de 2020, nós recebemos essa profecia e nós cremos nela. So from 2020, we received this prophecy and we believed in it. Deus iria começar a nos dar esses jovens, That God would start to give us these young people. sendo que nós ainda não tínhamos essa realidade. It was not a reality yet, but we believed in it. Os nossos adolescentes apáticos, Our teens were Como- apathetic, como todos os outros. just like everybody else. E os adolescentes, vocês sabem, que são aí uma faixa etária que no Brasil chama de aborrecentes. In a age that in Brazil we call them the teen years. I don't know. They're annoying teens. Yeah. Irritados com tudo, They're always annoyed with everything. fechado no seu mundo. They are closed up in their world. Voltam da escola, ficam trancados no quarto. They come back from school and they lock themselves up in their rooms. Fica ali na sua mídia social e não sai mais de lá. They stay in their social media and they don't ever come out. Pouco sociável. They are very unsociable. Imprestável para a obra de Deus. They had no worth for the work of the Lord. Mas como Deus prometeu em 2020, But since God promised this in 2020, em 2021, in 2021, quase no final? almost at the Era no end, final ou no meio? Quase no final, em Campos do Jordão começou a surgir um grupo de adolescentes, passaram a amar o Senhor e começaram a pregar o evangelho na sul de Campos do Jordão.
almost at the end of 2021, in a city called Campos do Jordão, in Brazil, a group of teenagers started to love the Lord, love the Word, and started to preach the gospel. E no ano de 2022 já vários adolescentes também surgiram de todas as partes da terra. And then in the year 2022, teenagers from all over the globe started to come out. 2023 nós já tínhamos 200 e poucas casas de adolescentes. In Como tem em 2023, Washington hoje. in 2023, we had almost 250 houses of teens around the globe, just like here in Washington, D.C. No começo de 2025 já tinha mais de 500 casas. And in the beginning of 2025, we already had more than 500 houses Hoje of não sei teens. se aproxima de 600 casas em toda a terra. I don't know now if it might be close to 600 houses of E teens. todos esses adolescentes passaram a amar a palavra muito mais do que adultos. And these teens started to love the Word of God much more than even the adults. Eles amam, acompanham de perto, fazem anotações. They love the Word, they follow it closely, they make notes. Eu não sei de onde surgiu isso. I don't know how this came about. É milagre de milagre. It's a miracle of miracles. E vai dizer para eles pararem com isso. And go and tell them to stop. Eles não param. They don't stop. Se eles querem pregar o evangelho na rua e você não ajuda, ele vai pedir para o outro adulto ajudar. If they want to preach the gospel in the streets and you don't want to help them, they're going to ask somebody else to help them out. Eles hoje são imparáveis. They are unstoppable. 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 E eles começaram a energizar as igrejas. And they started to energize the churches. Esses meninos e meninas que em 2020, 21, 22 tinham 14 anos, 15 anos de idade, Those kids or teens that had 14 and 15 years old in 2020 and 2021, você pode até ter desprezado. O que eles vão fazer tão adolescente, tão jovem assim? you might have, or many may have even disregard them because Mas what can they do? Mas hoje eles já têm, esses que começaram lá, já têm 19, 20 anos. But those that started back in 2020 and 21, now they are 18 and 19 years old. Sabe onde eles estão, vários deles? And you know where they are at? Several of them? Eles estão na frente das missões na Coreia, no Japão, na África, na Europa e nos Estados Unidos. Amen. They are heading up the missions in Africa, Asia, the Europe and the United States. E esses que se tornaram hoje jovens não foram sucedidos por vários outros que surgiram depois deles. And those that are now young ones, young adults, have also other generations following behind them. Eles influenciaram hoje os pré-adolescentes até as crianças. They influence the preteens and even the children. As nossas crianças até de 2 anos já estão entrando no mesmo ritmo. Even our children, 2 years old and up, are already entering that rhythm. Por que o Senhor está fazendo isso? Why is the Lord doing this? Porque o Senhor precisa acelerar os passos. Because the Lord is hastening His steps. O Senhor precisa desse exército de jovens santos para fortalecer as igrejas para trazerem o Senhor de volta. The Lord needs this army of holy young people to strengthen the churches. Então hoje à noite, vendo os adolescentes de Washington, So tonight, as I was looking at the teens from Washington, tão pouco tempo eles já estão tão maduros, in so little time, they are so mature already. já estão tão cheios de energia. They are so full of energy already. Ao olhar para eles, eu não pude deixar de falar estas palavras. When I looked at them, I couldn't hold myself back but to speak these words. Eu não havia preparado essa palavra, This is not what I had prepared for tonight. mas tocado pelo Espírito eu falei tudo isso. But I was touched by the Spirit that I needed to talk about this. Então quero que vocês que estão aqui, principalmente os de Washington,
So I want, for those who are here, especially those of Washington, Nós temos pouco tempo. you have little time. O Senhor está às portas. The Lord is at the gates. Mas ainda tem muito o que fazer. But there is still so much more to O do. evangelho do reino precisa ser pregado a todo o mundo. The gospel of the kingdom needs to be preached to the entire world. Para testemunha a todas as nações, conforme está escrito em Mateus 24:14. As a testimony to all the nations according to Matthew 24:14. Então virá o fim. Then the end shall come. Nós somos uma geração que luta pelo reino de Deus. We are a generation that fights for the kingdom. Portanto, somos uma geração que ama a vinda do Senhor. Therefore, we are a generation that loves the Lord's second coming. Porque quando o reino de Deus se concretizar aqui na terra, Cristo voltará. Because when the kingdom of God gets concrete here on earth, Pra- the Lord will come back. Para tomar posse da terra. He will come back to take possession of the earth. Ele vai reinar juntamente com seus vencedores por 1000 anos. And he will reign together with his overcomer for 1,000 years. E eu quero estar junto com ele reinando. And I want to be with him together in these 1,000 years. Quando terminar o milênio, e Satanás será solto novamente. And when the millennium kingdom finishes, Satan will be released again. Ele vai provocar a última grande rebelião na região de Gog e Magog. He will provoke the latest rebellion in the region of Og and Mas Magog. eles serão derrotados. But they will be defeated. Satanás será definitivamente lançado no lago de fogo. And Satan will definitely be casted out into the lake of fire. E o último inimigo a ser lançado no lago de fogo é a morte. And the last enemy to be casted into the lake of fire will be death. Então todos os inimigos serão postos debaixo dos pés de Cristo. And then all the enemies of Christ will be placed under his feet, Como Deus prometeu ao Filho. just as God promised him, Com a ajuda sua. with your help, Sião. with Zion's help, Trabalhador da última hora. with the help of the workers of the last hour. Por isso, aqui em Washington, vamos ter um exército forte para isso. And this is why here in Washington we're going to raise a strong army for this. Vamos agregar mais pessoas. Let's aggregate more people. Pregar mais evangelho do Let's preach reino. the gospel more. Levantar mais adolescentes. Let's raise more teens. Mais jovens como capitães de tropas. More young people as captains of the truths. Nós seremos um exército para lutar pelo reino do And we will Senhor. be an army to fight for the Lord's kingdom. Aqui na região de Washington, D.C. Here in the region of Washington, D.C. Essas são minhas palavras. These are my words tonight. Deus abençoe vocês. May God bless you all. A ceia, Jesus! A ceia, Jesus!